Graça e paz para a noiva do Cordeiro. Deus abençoe vocês. Mais uma vez aqui trazendo a mensagem da parte de Deus aí. Hoje com um tema aí bem propício, né? Para a época que a gente está vivendo. O tema é o seguinte: Adão pecou e eu me dei mal. Ou por que não dizer, hashtag Adão pecou e eu, hashtag, me dei mal. É um questionamento forte desse tempo, que já vem durante muito tempo também, onde nós, os seres humanos, as pessoas em si, tem esse questionamento aí diante de Deus até, por algumas coisas que acontecem. E já quero te dizer de cara aí, você tem direito de questionar, porque Deus nos dotou, né, de intelecto, né? Nós somos seres inteligentes, né? Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E você com certeza foi criado por Deus do jeitinho que você é aí. Questionador, na verdade, nervosinho, calminho, né? Mas Deus criou você desse jeito. Eu estou aqui com um texto aqui, está em Isaías 45. Eu queria estar lendo com você esse texto, para a gente estar dando início aí a essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Se você não tiver tempo para ver essa mensagem toda, né, assiste ela aos pouquinhos, assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, compartilhe aí com seus amigos, né? Tem muitas pessoas precisando da palavra de Deus e eu não quero ser só mais um, eu quero ser alguém que vai fazer algo de bom aqui nessa terra a respeito da palavra de Deus, né, trazendo esclarecimento de dúvidas que até eu mesmo tinha, e Deus me trouxe clareza a respeito do assunto. E diz assim o texto: Assim diz o Senhor, o seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e deixar nus os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilavas, ó céu, dessas alturas, e das nuvens chovo justiça. Abre-se a terra e produz a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, sendo caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e a criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos, estenderam os céus, e a todos os seus exércitos
dei as minhas ordens. Só até aqui. Então, Ciro, para a gente entender um pouquinho aqui, Ciro era um rei persa, né, que não viveu na época de Jesus Cristo, foi no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento. E Deus usa Isaías, né, para falar desse rei. O rei Ciro tinha feito uma coisa boa. Ele tinha libertado 50 mil judeus das mãos dos samaritanos, né? Só para a gente entender um pouquinho aqui. E Deus havia visto as boas obras dele. Assim como nós temos boas obras também, né? A gente não pode resumir uma pessoa, né, por um ato, mas sim pelas obras delas, as obras que elas fazem. Só lembrando que a salvação ela não vem através das obras, ela vem através da graça do Senhor Jesus Cristo, como eu já falei no outro vídeo. Mas Deus via, né, o coração, Deus enxerga o coração. E Ciro não conhecia Jesus. E Deus fala com ele: eu vou adiante de ti, eu quebrarei, né, os ferrolhos, as portas de bronze. Eu vou junto com você, né, contra os seus adversários, eu vou te dar a vitória. E ainda que você não me conhece, eu sou Deus. E no versículo 7, que eu quero me focar aqui, ele diz assim: eu formo a luz e crio trevas, eu faço a paz e causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, de repente, pode ser essa sua pergunta aí, seu questionamento: por que Deus criou o inimigo? Né? Por que isso é assim? Por que aquilo é assim? E Deus está respondendo aqui, ele fala isso para Ciro, né? Ele fala isso para um povo, né? Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz, eu causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas, ponto. Deus, Lúcifer, né? Lúcifer foi criado, foi gerado no céu. Lúcifer se rebelou, mas foi Deus quem criou, foi Deus quem fez o mal. Se Lúcifer é o mal, foi Deus quem criou ele. Então Deus, ele se responsabiliza pelas coisas que ele criou. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Foi ele que criou todas as coisas. Outra coisa sobre Ciro é que Ciro, o povo lá da época de Ciro, não adoravam a Deus, adoravam duas divindades, né? Adoravam a Ormis, que significava bom espírito, o espírito da luz, e adoravam a Arimã, o mau espírito, Deus das trevas. Eles acreditavam que adorando o Deus da luz e o Deus das trevas, ou seja, adorava Deus e adorava o inimigo, se eu posso colocar assim, né? Os dois eram, apesar de que os dois eram entidades, não era o Deus de Israel, não era Jesus Cristo, não era a figura de Deus que eles adoravam. E eles acreditavam que fazendo assim ia manter equilíbrio as coisas, porque eles não estavam do lado de ninguém, mas faziam um pouquinho de cada, né, para poder ficar bem na fila. E às vezes você está aí me ouvindo, você não adora a Deus por medo do inimigo, né? E quer ficar nesse meio termo. Olha, eu vou beber minha cervejinha, não vou fazer mal a ninguém. Enquanto na verdade toda criatura deveria adorar a Deus, né? Toda criatura deveria adorar o Criador, deveria adorá-lo porque Ele é Deus. Não colocar ninguém, nenhuma entidade, nenhum santo denominado nessa terra no lugar de Deus. A carta de Isaías 64:4, eu queria estar lendo com você também. Vamos mais à frente um pouquinho, Isaías 64:4. Aleluia. Que diz assim, eu vou estar lendo do 4 ao 8. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles espera. Aí ele vai continuar falando: saíste ao encontro daquele que se alegra,
Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembraram de ti nos teus caminhos. Eis que te enfureceste porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos? Mas todos nós somos como imundo, e toda nossa justiça como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Somente até aqui. Você vê que ele sai ao encontro, Jesus aí está falando, que Jesus sai ao encontro daquele que se alegra, né? E que pratica a justiça, dos que se lembram dele. Mas aí, esse que se alegra, pratica a justiça, se lembra de Deus, pecaram. E não havia ninguém que invocasse o nome do Senhor. Olha no versículo 7, não há ninguém que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Eu li no 59:3, as nossas iniquidades, faz separação entre nós e nosso Deus, o vosso Deus, entre nós e Deus. E o texto aqui é bem claro, que a criatura por si própria, ela não pode se salvar. Nós temos direito de raciocínio, como eu já disse, mas não temos direito de contender contra o Senhor. O Senhor te chama nesse dia, nessa hora, a se colocar debaixo da vontade, no centro da vontade dele. Esse porquê da vida, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, não vai me adiantar de nada. Mas se eu me humilhar diante da presença do Senhor e me colocar diante da presença dele, vai haver direção de Deus, vai haver mudança da parte de Deus na minha vida. Esse povo aqui, esse povo persa, eles tinham essas divindades que eles serviam, o Deus do bem, o Deus do mal, e para eles estava muito bom. Mas só que Cristo toma Ciro pela mão direita, toma o governante, o rei daquela cidade, para poder mostrar aquele povo, e Ciro entende, que Deus havia chamado, para mostrar aquele povo, se revelar aquele povo como Deus verdadeiro, o único Deus. Aleluia. Por isso que em Isaías 64, no versículo 4, que nós estamos lendo, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que neles espera. Você não vai ouvir falar de um Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não vai ouvir falar de um Deus como Jesus, que é pregado nas igrejas pelo mundo afora. Você não vai ouvir falar de um Deus como esse. Um Deus que trabalha em favor daquele que neles espera. Não é um Deus que me faz um favor, que me fez um favor, me faz um favor e me livra de uma situação e me coloca em outra situação, porque eu dedico fé a Ele e Ele faz isso. Mas é um Deus companheiro, um Deus que está com você todo dia e pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você possa pedir ou pensar. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus como esse que trabalha em favor daquele que neles espera. Aleluia. Aleluia. No livro de João, no capítulo 11, versículo 25, vai falar de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava 4 dias morto, enterrado. E Marta e Maria vão até o sepulcro
E chega Jesus. Jesus chega nesse dado momento e fala para ela, tira a pedra, daí tira a pedra. E elas vão dizer, não, já está morto, já fazem 4 dias. Olha só esse Deus. E Jesus fala, olha, tira a pedra. Estou falando para vocês, tira a pedra, porque ele dorme. E quando elas tiram a pedra ali, Jesus chama Lázaro e Lázaro vem para fora. E Lázaro vem para fora no mesmo momento. Aleluia. Lázaro sai da sepultura. Aleluia. Lázaro sai vivo. Que Deus é esse? E agora nós estamos falando de um Deus que pode ressuscitar. Que Deus você tem servido? Que Deus você tem servido nessa terra? A quem você tem dado glória? Eu estou te apresentando nessa hora um Deus que pode ressuscitar ações na tua vida. E eu não estou falando isso com palavra de incentivo, porque eu não sou psicólogo, mas Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos. Eu estou falando isso em nome de Jesus. Ele pode ressuscitar todos os teus sonhos, Ele pode fazer de você uma nova pessoa. Ele vai usar essa circunstância da tua vida, que às vezes você tenta escapar de muitas formas, mas Ele vai usar essa circunstância da tua vida e vai trazer você para perto dEle. Aleluia. Ele vai fazer de você uma pessoa nova. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu estava lendo aqui, eu estava falando a respeito de João, capítulo 11. Deus chamando Lázaro para vir para fora. Marta e Maria já estavam desesperadas, 4 dias de morto. Que Deus é esse? Já cheirava mal. E o texto vai dizer que Lázaro vem para fora enrolado, sabe? Ele vem enrolado, porque quando eles matavam, quando morria alguém no passado, eles enrolavam, mumificavam essa pessoa para poder enterrar e Lázaro sai para fora. Lázaro vem para fora. Aleluia. E é feita uma obra na vida de Lázaro. Aleluia. E Jesus fala para Marta e Maria, quando ela diz, ele já está morto. E esse é um outro Deus que eu quero te apresentar. Esse Deus aí que eu estou falando dele para você. Uma outra qualidade que ele tem, uma outra característica que ele tem. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que estiveres morto, viverás. Aleluia. Aleluia. Paulo escreve a carta aos Coríntios, 1 Coríntios 2:9, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para o que o amam, mas a nós que temos o Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus nos são reveladas todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 10 de 1 Coríntios 2:9. Eu estou falando de um Deus que trabalha a teu favor, um Deus que ressuscita, aleluia, que é a ressurreição e a vida. De repente você pode estar se considerando morto aí, mas Deus é capaz de trazer você de volta à vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu queria ler com você ainda, Diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E Paulo continua, ele diz, 36, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra carne dos peixes e outra das aves.
E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Somente até aqui. E alguém pode dizer, né, como ressuscitará os mortos, como virão. Você pode estar falando para você aí, como é que os mortos vão ressuscitar, como os mortos virão, não é isso? E Paulo fala no versículo 37 que quando eu semeio uma semente na terra, não semeia o corpo que há de nascer, ou seja, eu jogo a semente na terra. Eu jogo a semente morta na terra, não é isso? Ela está morta até então, não tem vida ali. Mas quando eu jogo essa semente na terra, essa semente brota e ela dá o fruto, né, para qual eu joguei. Se é semente de mamão, vai dar mamão, se é de abacate, vai dar abacate, e assim por aí. E Paulo está falando que nós somos essa semente. E nós fomos lançados por Deus nessa terra com um propósito. Aleluia. Você foi criado e gerado com um propósito. Aleluia. E ele diz no versículo 36 que o que eu semeio não é vivificado se primeiro não morrer. Olha aí, versículo 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Né? Eu li até o 40, mas graças a Deus. E, peraí, você lança lá a semente lá, né? Você olhando aparentemente na tua mão, você olha a semente aparentemente assim na tua mão, e você vai perceber, né? A primeira visão é que está morta. É uma semente ali, ela está viva, ela não foi colocada no lugar certo ainda para poder viver, para poder ter vida. Talvez você esteja vivo, aí se sentindo vivo, está vivo aparentemente, melhor dizendo, aos olhos das pessoas, mas você está morto por dentro. Está morto, está sem sonho, sem esperança. E eu não estou falando de esperança só de vida, mas de esperança na glória de Deus, esperança de uma vida melhor, esperança, né, em ter uma vida com Deus e conhecer Deus e ser mais feliz por conta disso. Talvez tenha sido apresentado um Deus de outra forma para você, mas eu estou te apresentando o Deus que trabalha em seu favor. Aleluia. Não é o Deus que eu tenho que fazer sacrifício para Ele ir lá, fazer isso, para Ele fazer aquilo, né? Andar de joelho para baixo para cima, mas um Deus que é companheiro, um Deus que se revela àquele que o busca. Aleluia. Aí ele fala, no versículo 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Aí ele fala, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes e outra a carne das aves. E ele diferencia, porque o homem é a coroa da criação. Romanos capítulo 12 vai falar que o homem é um ser, né, racional. Rogo-vos, irmão, né, que apresenteis vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diferenciou o homem de toda outra criatura, né? A carne dos homens são diferentes uma da outra. Nós, né, temos diferença um do outro, mas nós somos diferentes do resto da criação. Deus fez você diferente. Deus fez você diferente e me fez diferente. E eu quero continuar lendo com você. Aleluia. João, né? Vou fazer um comentário breve. João 3, de 3 a 6, vai falar da história de Nicodemos, né? Um fariseu. Na época de Jesus existiam os escribas e os fariseus. Os escribas escreviam a lei e os fariseus interpretavam para o povo.
Ou seja, eles estavam pautados dentro da Escritura. Nicodemos conhecia as Escrituras, conhecia o que estava escrito, mas não tinha intimidade com Deus. Talvez você também conheça um pouco a Escritura, ou ouve falar da Escritura por diversos mecanismos, como está ouvindo agora, mas você não conhece a Deus ainda, não tem intimidade com Deus. E Deus vai ter, né? E o texto vai dizer que Nicodemos vai ter com Jesus à noite, porque ele temia ser até visto, né? Estando com Jesus, sendo ele fariseu. Os escribas fariseus estavam tentando, né? Foram usados também para prender e crucificar Jesus Cristo. E ele começa dizendo: mestre, bem sei, né? Eu sei que o Senhor é mestre, vindo do céu, enviado de Deus, porque ninguém pode fazer essas obras que tu fazes se Cristo não for com ele. Ninguém pode fazer as obras que Deus faz se Cristo não for com ele. E Nicodemos reconhece isso de Jesus. Ele reconhece que Jesus, né, era enviado de Deus. Era quem ele dizia ser. E Jesus percebe o conhecimento dele, percebe que ele sabia disso, mas libera a seguinte palavra para ele: olha, na verdade vos digo, vos necessário é nascer de novo. E Nicodemos tem esse raciocínio. Nascer de novo, que Paulo fala aqui, né, no versículo 35, alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? E Nicodemos fala justamente disso. Ele diz: mas nascer, como pode eu, ser homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus começa a falar com ele acerca do novo nascimento. E Nicodemos percebe ali, e ele é transformado por Deus. Não vou falar aqui agora, mas mais à frente Nicodemos é uma testemunha de Jesus Cristo na crucificação, quando ele vem a favor de Jesus Cristo como fariseu, dizendo: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvi-lo? Eu vou postar isso aqui no final do vídeo. E Nicodemos entende acerca do novo nascimento, né, acerca de quem era Jesus. Aleluia. Aleluia. Paulo escreve Romanos 9:13. Ele fala também um homem. Eu queria ler com você Romanos 9:13. Aleluia. Perdão, Romanos 9:20. Olha o que Paulo diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus chamou povo de toda raça, de toda nação. Deus chamou, e Deus criou todas as raças, todos os povos. Deus criou. E eu não posso, quem sou eu para ficar nessa terra aqui, viver o tempo da minha vida nessa terra contendendo contra Deus? O que eu vou conseguir fazer é formar um grupo de pessoas que falam: é mesmo, isso aqui está errado, aquilo está errado, e vai passar o tempo todo, eu vou padecer porque eu sou pó e cinza, e o que vai acontecer comigo, para onde eu vou? Enquanto eu posso viver aqui adorando um Deus, sendo feliz, reconhecendo, me colocando no meu lugar, porque nós não sabemos o dia da manhã, nós somos seres limitados, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Aleluia. Ele diz no versículo 21, eu estou aqui, Romanos 9, estou no versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra?
Ele tem poder para fazer da mesma massa, criar um vaso para honra e vaso para desonra. Você pode estar dizendo, mas esses vagabundos que Deus criou, e fulano, e cicrano, aleluia. E o que você vai dizer? Olha aí, versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Eu quero acreditar que você é filho da salvação, que você não é vaso da ira, que você vai entender esse contexto e parar de contender contra o seu Deus. Eu quero entender dessa forma, eu quero ver dessa forma. Aleluia. E ele fez isso para quê? Para que ele suportou os vasos da ira? Por que Deus suportou o vaso da ira? Aleluia. E a explicação está no versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Deus preparou você para a salvação. Deus preparou você para ter intimidade contigo. E Ele colocou, né? E a gente fala, poxa, Ele colocou no meio, tá bom, colocou sim. Mas com Ele você vai ser mais do que vencedor. Deus pode dar vitória para mim em meia guerra, em meia tribulação. Todas as coisas que acontecem na minha vida, Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Rogério, eu estou com muita dúvida acerca disso, acerca daquilo. Pergunte ao Senhor, ora ao Senhor, Ele há de esclarecer. Porque Deus, diferente de outros deuses que manipulam as pessoas e que fazem as pessoas fazer coisas horrendas, como eu falei a respeito do filho pródigo, né? Fez coisas que nunca pensou em fazer, porque saiu da casa do teu pai, da casa do teu Deus, e foi para outra terra, foi fazer coisa concernente a outro Deus e acabou fazendo coisa que não queria. Mas Deus não é um Deus tirano, Ele é um Deus que vai dividir o seu reino com os seus súditos. Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Aleluia. Talvez você está questionando como Nicodemos sobre o novo nascimento, mas Deus, Ele há de te mostrar. E lá João capítulo 3 inteiro, Deus há de falar com você. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Quem és tu, homem, para contender contra o seu Criador? Um outro texto muito forte, e eu já vou fechar você lendo esse texto. 1 João 2, 15 a 17. Que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Não ames o mundo, não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, e as coisas do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Eu quero fechar. Se eu fosse falar aqui, ficaria o dia todo falando. Mas o que eu quero te dizer é que você deve se submeter a Cristo. Deve entregar sua vida para Ele. Colocar suas dúvidas, os teus anseios na mão dEle. Ele há de esclarecer todas as coisas para você. Se porventura aqui nessa terra não te esclarecer tudo, quando você estiver com Ele no reino de glória, Ele há de esclarecer para você. Porque o texto de João diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está querendo dizer que você vai sair dessa terra aqui, vai viver o teu tempo nessa terra. E se você adorar a Deus, entregar a sua vida à mão de Deus, saber que Ele é Senhor, você vai viver a sua eternidade com Ele. E você vai ser eterno também.
no reino de glória. Amém? Que Deus te abençoe. Vou ficar por aqui. Compartilhe esse vídeo mais uma vez, eu te peço. Compartilhe com alguém que precisa, algum parente teu. Não adianta nada eu montar um grupo aqui, eu já falei, e ficar procurando erro, porque eu vou achar na escritura aquilo que eu procurar, e falando porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus fez aquilo outro, e não vai me adiantar de nada. Pensa comigo, vai chegar o fim da vida, e aí? Eu estou falando disso aqui agora se eu estiver falando de ateísmo, do que for agora com 20 anos, com 30 anos, eu vou estar com 60 anos, 70 anos aqui um dia, e eu não vou ter o mesmo vigor para ficar para lá e para cá. Mas se eu estiver falando do Evangelho, vai se cumprir a palavra de Deus que diz: os que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, e não se fadigarão. Amém? Deus te abençoe. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu
abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar.